Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi um sonho tão esquisito. Quer dizer, na hora, parecia tão real que eu pensei que estivesse acontecendo mesmo. No sonho, eu estava em casa com a minha mulher, nós dois sentados no sofá assistindo televisão, quando de repente alguém tocou a campainha. Fui ver quem era e quando abri a porta, me deparei com o ex-marido da Andréia, me fuzilando com o olhar. O detalhe é que ele estava vestido todo de preto, camisa, calça, sapato, tudo preto. E estava usando até um chapéu, preto também. Olha, me deu um arrepio. Era um sonho, eu sei, mas, repito, parecia real. Ele então perguntou: cadê a Andréia? Vim buscar ela. Como assim? Não tem como assim, rapaz. Vim buscar minha mulher. Ora, sei lá o que eu senti. Mesmo sendo sonho, eu senti como se não fosse. Ele ainda falou: chegou a hora. Chegou a hora do quê, rapaz? E que papo é esse de tua mulher? André agora é minha esposa, faz tempo isso, hein? Vaza. Some da minha frente. Eu não vou sem levá-la comigo. Nisso, no sonho, Andréia deve ter escutado a conversa. Eu sei que é esquisito, né? No sonho. E apareceu ali do meu lado para saber o que estava acontecendo. E quando a viu, a expressão do cara se transformou. Ele sorriu. Mas era um sorriso tão esquisito. Sabe aquele sorriso assim com um toque de maldade? Olhando para ela, ele falou: chegou a hora, amor. Vamos. Falou aquilo, estendeu a mão para pegar na mão dela. Mas eu, quando vi a cena, dei um tapa na mão dele. Que história é essa? Chegou a hora, rapaz. Ficou louco? E para de chamar minha mulher de amor. Não te dou essa liberdade, viu? O curioso é que no sonho, sabe, ela ficou olhando para ele e não se importou com a cena. E ele também não se importou. Esticou de novo o braço e dessa vez conseguiu segurar na mão da Andréia e a puxou com tudo pro seu lado. Eu então segurei na outra mão dela e a puxei de volta. E a gente ficou naquele, sabe, puxa daqui, puxa dali. O sujeito dizendo que era inevitável, que não adiantava eu tentar segurá-la, porque tinha chegado a hora. Ele tinha vindo buscar a Andréia. Sabe quando você não entende nada? Eu comecei a ficar desesperado. Solta a minha mulher, rapaz! Solta! Solta! Ele falou que ela ia com ele e abriu aquela boca grande, soltando uma gargalhada sinistra. Eu diria até demoníaca, porque me fez estremecer por inteiro. Olha, que Deus me perdoe, mas parecia o próprio demônio. Aí puxou por ela de novo e ficou aquele, sabe. Foi então que, repito, despertei com a minha mulher e do meu lado na cama. E só então, ela me sacudindo: o que está acontecendo, Marco? Acorda! Você está dando um pesadelo. Ó. Foi só então que eu percebi que não era real. Era um sonho ruim, mas que me pareceu real, de tão sinistro. Meu corpo estava suado, mas era um suor frio. E eu também estava tremendo. Lembro que sentei ele na cama. Ela levantou, acendeu a luz, pegou uma toalha para enxugar o rosto. Depois ficou ali perguntando coisas, querendo saber com o que eu tinha sonhado, para ficar tão desesperado daquele jeito. Ter começado, inclusive, a gritar.
Lhe contei tudo, tintim por tintim, exatamente como aconteceu. E a cada palavra minha, eu percebia que ela arregalava mais os olhos. Credo, Marco, coisa esquisita. Nossa, eu fiquei até arrepiada. O problema é que depois de falar aquilo, ela acrescentou. Aliás, se eu te disser que também ando sonhando com o Cristiano, você acredita? Sério? Mas é um sonho mais estranho que o outro. Mas por que você não me falou nada? Ah, sei lá. Sei que você não vai gostar de saber. Olha, é incrível o quanto um pesadelo pode deixar a gente sugestionado. Eu fiquei tão assustado, não apenas eu, mas ela também. Mas, sabe, depois que eu lhe contei exatamente o que eu tinha sonhado, ela ficou mais assustada do que eu. Sei lá, parecia até que ele tinha vindo do além para buscar por ela. Fazia nessa época 1 ano e meio que estávamos juntos. Quando a gente se conheceu, ela já estava separada, de modo que eu não roubei mulher de ninguém. Depois de viver junto com o Cristiano por quase 2 anos, ela se separou e a gente então se conheceu. O cara nunca se conformou. Olha, o que lhe perturbou a gente no começo do nosso relacionamento. Em várias situações, a gente quase brigou fisicamente. Bater boca? Nossa, bateu boca várias vezes. Até porque eu não gostava quando ele vinha atrás dela. Apesar da perturbação, nunca pensei em desistir da Andréia. Estávamos apaixonados. Eu estava amando essa mulher demais. Estranhamente, depois de um tempo, ele parou de pegar no pé dela. Deu um sossego. Nós dois achamos até meio esquisito, porque foi uma coisa assim bem repentina. Mas ficamos aliviados. Até porque ninguém mais aguentava, né? Aquela marcação cerrada. Ele devia ter finalmente aceitado, se conformado. Fazia alguns meses que eu não tinha notícias desse cara. Acredito que nem eu, nem a Andréia, porque senão ela teria me falado. Só que não sei... Eu sonhar com ele, aquele pesadelo, principalmente daquele jeito, sem contar que ela também diz que andava sonhando com ele, naqueles últimos tempos, de todo modo, e como eu já falei. A impressão que deu foi de que ela tinha ficado mais perturbada até do que eu. Enfim. No dia seguinte, lembro que a gente acordou cedo, tomamos o café e fomos trabalhar. Tudo transcorreu com normalidade durante o dia todo. À noite, quando cheguei em casa, ela costumava chegar antes de mim, e eu percebi de saída que ela estava meio esquisita. E já me recebeu com aquela notícia. Então, Marco, liguei para a mãe do Cristiano hoje. Sei o quê? Por que você fez isso? Não sei. Não consegui tirar aquele sonho que você teve com ele. E nem os que eu tive, né? Quer saber? Não consegui nem trabalhar direito. Aí achei melhor que falar com ela. Tá, mas precisava ligar para a mãe dele? Daqui a pouco o sujeito começa a te perseguir de novo, né? E olha, se isso acontecer de novo, eu não respondo por mim. Não quero esse cara atrás de você. Fica tranquilo, Marco. Ele nunca mais vai vir atrás de mim. Pelo menos não do jeito que você está pensando. Ué, como assim? Do que você está falando? Ele morreu. Que foi? Morreu? Morreu. Dessa vez quem se arrepiou todo fui eu. Foi a mãe dele que te falou? Sim. Foi acidente. Já vai para 3 meses agora. Por isso que ele sumiu.
Imagine, ninguém me ligou para avisar nada, né, irmão? Olha como eu fiquei assustado com aquilo. Porque ligando uma coisa na outra, o cara tinha morrido e a gente estava sonhando com ele. Sabe, coisa muito esquisita. Ficamos em silêncio durante algum tempo. Ela, na verdade, parecia querer me dizer mais alguma coisa. Enquanto eu, da minha parte, fiquei me perguntando se aquele sonho e aqueles que ela havia tido com ele também tinha alguma coisa a ver com a morte do cara. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, mas confesso que fiquei assustado. Pior é que ela ainda falou: Marco, quando a gente ainda estava junto, isso bem no comecinho lá, lembra? Quando a gente se dava bem, a gente vivia falando um pro outro. Mas será que eu falo isso? Fala, mulher, o que houve? Tá bom. Então, quando eu e ele, a gente era marido e mulher, a gente falava muito sobre se eu morresse antes, sabe? Credo, André, coisa macabra. Eu sei. Mas a gente falava isso porque estava apaixonado, né? Quando ela falou aquilo, lembrei do sonho que havia tido. Aquele cara todo de preto dizendo que tinha chegado a hora, que tinha vindo buscá-la. Aí pegou na mão da minha mulher, começou a puxar. Eu puxando para um lado, ele puxando para o outro. Inclusive despertei do pesadelo bem nessa hora. Convenhamos, até então eu não sabia daquela história. Quando estavam juntos, ela me contou. Eles diziam um pro outro que aquele que morresse primeiro viria buscar o outro. Por que justamente eu fui sonhar com isso? Olha, ninguém queira saber como ficou a nossa vida depois desse acontecimento. Nós dois assustados. E como não ficaríamos? Minha mulher só dormia se deixasse a luz da abajur acesa e bem agarrada em mim. Vivia dizendo que andava escutando barulho pela casa. Na verdade, até eu escutava de vez em quando. E eu me perguntando, embora nunca tivesse acreditado nessas coisas, será que o espírito desse sujeito tinha voltado para nos assombrar? O pior é que andei sonhando com ele de novo, de tanto que aquilo mexeu com a minha cabeça. Era um sonho num outro contexto, diferente daquele primeiro. Mesmo assim, acordei perturbado demais. A gente conversou, eu e ela, e resolvemos acender uma vela no túmulo dele. Sua mãe, inclusive, foi junto até o cemitério. Até porque a Andréia acabou contando para ela, né, dos sonhos, tanto o meu quanto os dela. Também encomendamos uma missa na intenção à sua alma. Só que os sonhos continuaram e os barulhos também. Na verdade, se tornaram mais recorrentes. Olha, tinha vezes que eu despertava de madrugada, quase sempre perto das 3 horas da manhã. E sentia, vê que absurdo, dentro de casa. Sentia aquela rajada de vento gelado no corpo. Como se alguém, sei lá, estivesse soprando no meu cangote. Aliás, não apenas eu sentia isso, mas André também. Sem contar a sensação de que tinha sempre alguém nos vigiando ali, nos observando. Eu sei que tem coisas que mexem com a cabeça. A nossa mente andava pregando peças. Em nós dois, não só em mim. Na cabeça dela também. De todo modo, é como eu já disse. Nossa vida se tornou um inferno por causa disso. A Andréia, por exemplo, vivia com medo ali dentro de casa. Não ficava sozinha num cômodo por nada do mundo. Até banho ela tomava com a porta aberta. Para se ver o nível de sugestão a que ela tinha chegado. Para piorar,
Na cabeça dela começou a se formar aquela ideia. Será que eu vou morrer, Marco? Será que esses sonhos aí são um aviso? Será que é o Cristiano que está vindo me buscar? Claro que não. Pode falar bobagem, nada a ver. Sonho é sonho. Ó, eu acho que tudo é maluquice nossa, viu? É, paranoia. Não vai acontecer nada, nada. Eu te prometo. Eu tentava acalmá-la, mas a grande verdade é que não conseguia nem acalmar a mim mesmo. Até que uma noite despertei e quase tive um ataque do coração. Em vez de estar ali deitada, do meu lado, a Andréia estava em pé, ao lado da cama, com o corpo assim meio arcado sobre mim. Não dava para ver direito porque estava na penumbra, mas pela posição dela, ela arcada sobre mim, parecia... Meu Deus, o que está acontecendo? Parecia até que ela estava olhando para mim, sei lá por quê. Levei um susto, mas um susto. Quando a despertei. Sim, porque ela não estava desperta. Eu dei um pulo ali na cama, como que movido por uma mola. Parecia uma assombração de filme de terror. O cabelo tapando o rosto dela, assim, sabe? A expressão não dava para ver direito porque estava no escuro. Tinha só claridade que vinha da janela. Olha que visão pavorosa. Quase bati a cabeça no teto por conta do salto que eu dei. E quando ela acordou, porque, repito, ela estava dormindo. Ela disse que não sabia como tinha se levantado. Não lembrava de nada. Quando eu despertei, sabe, eu pensei até que fosse coisa ruim. Mas não, era ela. Arcada, assim, sobre o meu corpo. O cabelo, assim, cobrindo o rosto. Olha, eu não sei nem dizer o quanto aquele sonho ruim e os acontecimentos que vieram depois impactou a nossa vida. A gente não se curtia mais. Não conversava direito. O assunto era sempre o mesmo. Nem amor a gente fazia mais. Vivíamos à espreita de algo ruim que ia acontecer. Para falar a verdade, à medida que ia chegando a hora de deitar, ia dando aquele aperto, sabe, aquele medo. Até que uma noite, depois que jantamos, minha mulher foi pro banho. Como eu já disse, ela não trancava a porta. Deixava entreaberta, por conta de tudo que andava acontecendo. E a partir de uma certa altura, eu comecei a estranhar. Ela tomando o seu banho, barulho de chuveiro. Mas a certa altura, eu percebi que ela até estava demorando demais no chuveiro. Lembro que me aproximei da porta, embora estivesse entreaberta, dei 3 batidinhas, perguntei se estava tudo bem, se ela ainda ia demorar, mas como ela não respondeu, eu empurrei a porta e, para o meu espanto e para o meu susto e para o meu desespero, ela estava caída no chão dentro do box. Eu fiquei tão desesperado, fui acudi-la na mesma hora e meu desespero aumentou quando vi aquelas manchas de sangue no chão misturadas com a água que caía do chuveiro. Pensei que ela tivesse caído.
batido com a cabeça, feito um corte. Mas logo percebi que o sangue, na verdade, vinha dos seus pulsos. Pro meu espanto, ela tinha... Olha, até hoje, quando eu lembro, meu corpo todo se arrepia. Ela usou a lâmina de uma gilete que havia ali para cortar o pulso. E essa lâmina estava caída ali no chão. Meu Deus, ela tinha tentado se matar. Chamei a ambulância. E graças a Deus o socorro veio rápido. Ela foi levada à emergência. Mas por um triz, não terminou do pior modo possível. Graças a Deus, recebeu atendimento a tempo e conseguiu se salvar. Quando pude vê-la, falar com ela, ela pediu perdão, chorou. E mais uma vez disse que não se lembrava de nada. Por conta do que houve. Sua mãe insistiu que ela passasse um tempo lá na sua casa. Ela não queria. Muito menos eu. Mas no fim, por insistência da mãe. O incrível é que desde então, nunca mais voltamos a ser um casal. Depois de um tempo, quando conversei com ela, pedi que ela voltasse para nossa casa, achei que já estava na hora. Estava com saudade, sentindo sua falta. Porém, ela se mostrou arredia. Naquele momento, senti que estava começando a perder a minha mulher. Com o passar do tempo, não sei o que houve. Nem ela soube me falar alguma coisa que explicasse. Só sei que foi o fim para nós dois. A única coisa que ela me disse foi aquilo. Ando muito confusa, Marco. E também não sei mais o que eu sinto por você. Não fica triste, tá? Mas acho melhor a gente continuar assim. Vou passar mais algum tempo aqui na casa da mãe. Por o meu desengano, esse tempo dura até hoje. E para ser bem sincero, já perdi a esperança de ver minha mulher voltando para casa. Volta e meia a gente conversa. Ela me diz que não tem mais sonhado com o Cristiano. Que também não escuta mais barulho à noite. E que, de certo modo, sua vida meio que voltou ao normal. Ela nunca tocou no assunto. E chegou a negar quando eu perguntei. Mas através da mãe dela, soube que ela anda fazendo terapia. E eu, para ser sincero, também nunca mais tive nenhuma experiência nesse sentido. E continuo morando aqui na nossa casa até hoje. Reconheço que ainda tenho medo de tudo. Só de lembrar tudo o que houve. Até porque me falta uma explicação lógica. Será que era a mesma coisa do falecido, como a gente chegou a pensar? Olha, eu sinceramente não sei. E se, porventura, a gente descobrir um dia que foi, só sei dizer uma coisa, viu? Se o que ele queria era separar a gente, o pior é que conseguiu. Ainda amo minha mulher. Sinto demais sua falta. E apesar de tudo, não perdi completamente a esperança de que a gente ainda possa voltar a ser um casal. Mas não posso esconder que a cada dia que passa, isso se torna cada vez mais distante, cada vez mais difícil de acontecer.